Diga quando é pra cantar, tá? 1, 2. Você tá brincando. Eu tô vendo a gente. A gente já tá lá? Já. A gente já sabe se essa temporada fazendo uma mais. Somos pouco tecnológicos. Boa tarde. Estamos muito prazer nas temporada. De novo, esse ano a gente está vivendo, então a gente vai falar de outras coisas, de outros áreas. A gente começa o ano com uma convidada, assim, foi um dos grandes presentes que a pandemia. Primeiro a honra de ter a nossa convidada no lançamento que a gente fez na PUC, né? Segundo, por ter uma conexão diária, conhecemos o Cinti exatamente. Essa semana, né, eu fui ler a Simone, né, que me passou generosamente, e ela, lendo assim, vários trechos, falando assim, que que eu discuto as mesmas coisas sobre foco, né? Então, anos discutindo. Mas antes de eu apresentar formalmente, Mari, quer boa tarde pro pessoal? Quero dizer que a situação não é melhor, sabe? Não estamos no Paraná, não tá no seu melhor momento, Boca Grossa também não. Mas eu acho que tem gotas de esperança e recomeçar com você e fazer uma alegria. O Rodrigo leu sua tese e eu li sua tese, Simone. Ai, que delícia! Um pouco sobre isso. Então, quero agradecer eu aceitei o convite de estar aqui com a gente para conversar dos temas que a nossa é caro, né? E é um dos que nos acompanham hoje também. Eu só tenho que agradecer, né? A gente é bem formal. Então, acho que o mais importante da Simone é uma grande amiga virtual ainda, mas vejo a vida para poder dar um abraço e sentar conversando. Mas a Simone é professora, né? Trabalha, né? Na direito civil, mas também na disciplina com resolução de mitos, né? Doutora orientada Luiz Alberto Vará, cuja sensibilidade quanto às questões políticas, especialmente trazendo para a mediação, é o forte que eu quero estudar agora também. Então, Simone, bem-vinda, boa tarde. Palavra está contigo. Boa tarde. Bom, é sempre uma delícia, abrir um espaço para falar do que efetivamente interessa. Então, falar de sensibilidade na jurisdição é uma das coisas que eu acho mais importantes no direito se atentar na atualidade. E ter boa companhia, privilégio e tanto. Muito obrigada ao Rodrigo, Maria, muito obrigada pelo tão amoroso e por me tão conta. Eu duvido sempre da minha possibilidade de entrar nesse lugar de especial, mas refuto isso ao coração enorme de vocês e, claro, a generosidade que marca a vida e o trabalho de vocês. Então, muito obrigada de verdade.
E assim, conversava, batia uma bola inaugural, uma preview, né, uma spoiler com o Rodrigo Pamaia agora há pouco, e lembrava de quanto é revolucionário em 2021 ainda a gente falar do sensível no direito, né? E me referia ao fato de fazer falta nesse momento em que as coisas estão começando a tomar conta, onde os multiplicadores estão começando a aparecer, e tanta esperança trazem para um direito efetivamente precisa se reconstruir, né? Ele está num nível de esgotamento assim inclassificável, né? Então, a única saída do direito, se pôr em pé em qual lugar que efetivamente é dele na sociedade, eu não tenho dúvida que é muito sensível, e pela escuta do jurisdicionário, com todo esse trabalho dentro do direito que Vará inaugurou lá atrás, né? E sempre em boa companhia. Falávamos do Roberto Bacelar também, que é outra referência incrível nessa área, né? Outro precursor. E no meu privilégio de ter acompanhado em algum momento os dois lá no começo, né? E está aqui hoje dando um depoimento disso tudo, né? Claro, cunhado por meio do meu filtro pessoal, que assim, também me fez o tempo inteiro reconhecer. Eu tenho certeza que se Vará estivesse aqui, vocês o reconheceriam, né? Vocês não seriam apresentados a Vará, assim como o Roberto, se não fosse um amigo tão querido de todos, também seria reconhecido, né? Simone, conta um pouco assim, esse teu... eu realmente, a gente discutia isso também várias outras vezes, né? Quando eu li a tua tese, né, e falava para ti, né, o quão atual ela e a gente falou que infelizmente ela é atual, né? Porque e eu falava, como eu falei agora na apresentação, a gente tem uma mesma discussão sobre um outro aspecto, na verdade, né? E por que será, então, que a gente é tão refratário aos afetos e à sensibilidade no direito? Isso que a gente já fala muito em afetividade, alguns até defendiam como um princípio jurídico a afetividade, né? Mas a gente ainda tem medo do afeto, como diz o Vará, de alcançar nossa reserva selvagem, né? Isso mesmo, né? O segredo, né? Vará gostava da coisa da descoberta do segredo, né? Que começa com a descoberta da gente com a gente, né? E eu não tenho dúvida que tem a ver com o nosso apego às origens dessa construção jurídica, né? Que nos ampara como profissionais e tal, né? Essa construção, ela vem dentro de um formato, que é a modernidade, que simplesmente é avessa a tudo que não é efetivamente controlável e previsível, né? Vale lembrar que a ciência das ciências na modernidade era física. Por quê? Porque as leis eram absolutas, né? Quando eu derrubo ou jogo uma maçã, ela cai. Ela vai cair sempre. Talvez varie se ela cai aqui, ali, mas ela cai sempre. E a física foi a nossa grande inspiradora dessa construção jurídica e jurisdicional. Então, você imagine o que é trabalhar com pessoas, com humanidades, tentando submeter tudo isso a uma estrutura completamente mapeada, né? Aí vem o processo. Veja como o processo é delator da nossa refração aos afetos. Não que a gente não precise ter um procedimento protocolar mínimo, mas o que a gente tem agora não é isso. A gente tem um processo que tomou um tamanho tal que ele é maior do que o direito envolvido.
a ponto a gente não precisar julgar, por exemplo, se a forma não está presente. Isto é um delator terrível, né? Porque mostra para a gente o quanto temos apego a essa coisa do velho conceito de ciência, né, que vem da física. A gente não consegue ressignificar, ou pior, a gente não consegue efetivamente fazer a meia-culpa e dizer, nós nunca fomos ciência, desculpe aí, né, a não ser que a gente ressignifique tudo isso. Né? Então, tem a questão do controle, né, Simone? Total. Pensa o que acontece. Assim, eu, como operadora, né, que colabora com a consecução da justiça, né? Vamos pensar numa advocacia. A dificuldade de abrir um precedente já diz tudo. Abrir um precedente num tribunal é de uma complicação sensacional. Porque a regra é não abrir precedentes. Porque a regra é não reconhecer o que está por trás do processo. E o sensível traz uma visão que ultrapassa as figuras do autor, do réu, né, que protege muito a nossa operação jurisdicional, porque aí eu posso ser imparcial, né? Porque não é o João da Silva que mora na casa X e que é casado com a pessoa Y e tem um filho assim. Não, é o autor. Quem é o autor? Ninguém. Ele não é ninguém. É um réu. Quem é? Ninguém. Ah, é mais uma ação de alimentos? Sim, é mais uma ação de alimentos. Não, a primeira coisa é aquilo que a gente falava no outro bate-bola que a gente teve, né? A primeira coisa que o direito cobra, né, pelo acesso do jurisdicionado ao seu contexto e à sua realidade, é que o jurisdicionado permita ao direito tirar tudo que define aquele jurisdicionado como uma pessoa única que ele é. Então, ele perde as digitais, ele perde o nome, ele perde a própria história, ele é só mais um autor, mais um réu, com mais um caso, diante de tantos de despejo, que eu puxo no Google e tem lá, né, a peça. Veja como a gente é doido. Ou seja, nós nos perdemos nesse processo. A gente errou a mão, né? E a gente precisa retomar o humano que existe na jurisdição e que a gente sempre evitou levar em consideração, né? O humano que tem no julgador. Veja, fantástica, Vará dizia assim, o mediador é um cara que não pode ser considerado um operador, né? Ou um assistente. Ele não pode ser considerado um profissional. Porque para ser mediador, a rigor, você precisa ter feito essa escolha devida. Não há como eu ser mediador 8 horas por dia, quando há sessão de mediação. Ou eu sou, ou não vai acontecer. Né? E ser mediador passa por uma autorregulação que nenhum operador do direito faz. Pensa o nosso conceito de impedimento do juízo, do juiz de direito. Quando o conceito técnico de impedimento está muito longe da percepção de um mediador que se vê obrigado, lá na pré-mediação, a dizer, olha, eu não posso tocar a mediação, eu indico outro colega, porque ele se viu capturado por uma das partes, porque ele se identificou, e ele não pode se dar o luxo. O mediador, ele precisa atingir um grau de autocontrole, né, que nenhum operador do direito precisa. Eu acho, Simone, se me permite, assim, até eu quero usar teu cérebro também, vou aproveitar a oportunidade, né?
Eu acho que a coisa, eu não sei o que você pensa, que a gente acabei não discutindo contigo, né, nas vezes, debatendo, né, algumas questões, que eu acho que a situação, não só a questão da desumanização, ou seja, da gente, e o Vará fala muito nisso, né, de você sufocar as pessoas num determinado papel, e um papel estéril, né, o autor, o réu, e eu faço essa autocrítica bastante, assim, eu lembro de ser juiz de família e detestar depoimento pessoal. Uhum. E pior é que assim, eu fazia isso na frente das partes. Olhar para os advogados, doutor, vamos dispensar depoimento pessoal? Né, o que o senhor tinha para dizer está na inicial, o que o senhor tinha para dizer está na contestação, para que eu ouvi? Porque depoimento pessoal na família demorava muito. Uhum. Eu achava chato aquilo, vamos resolver isso logo. Né, hoje eu faço uma autocrítica porque não tinha nada desse conhecimento, nunca me foi me passado, era mais um processo. Só que eu acho que o que fica ainda mais grave nessa situação é em termos, acho que é aí que entra a minha pesquisa, Simone, eu parto da seguinte situação, a gente precisa admitir de uma vez por todas que o Poder Judiciário é espaço não só de aplicação, mas de produção normativa. A gente produz direito na interpretação, né? E eu acho que aí a questão, tem uma outra questão que aí eu achei lindo o termo, que eu vou roubar, vou pôr teu nome, que é de uma cidadania sustentada, né? Uhum. Ou seja, se dentro do espaço judiciário também se constrói o direito, a gente precisa pensar nesse espaço judiciário mais poroso, mais inclusivo daquelas pretensões que as pessoas trazem. E eu não consigo ver o processo heterocompositivo recebendo essas influências como um processo autocompositivo pode fazer. Né? Então, eu também vejo essa questão de cidadania sustentada pelo lado de uma legitimidade democrática do próprio Poder Judiciário por meio da mediação, né? Não sei o que você pensa disso. Com certeza, porque, veja, o espaço de fala é de quem compõe o conflito, né? E naquele momento que a gente abre espaço para as pessoas, acreditando, empoderando essas pessoas, né? Abre espaço para que elas se ouçam e percebam, construam, então, uma versão, vamos chamar assim, do problema que encampe todos os vieses que elas podem enxergar e deem uma solução, um destino para isso tudo. Na medida que eu faço isso, eu não só melhoro a autonomia, a autoestima e a cidadania. Porque ser cidadão é empoderar-se. E o direito, na sua história, foi um ante tudo isso. O direito era o sujeito arrogante que chegava e dizia, não, deixa que eu resolvo, você não sabe nada. Eu resolvo o teu problema porque você não sabe resolver as tuas coisas. Como é que eu quero um exercício de cidadania se eu digo isso para o jurisdicionado? Como é que eu quero que a cidadania aconteça com plenitude, que as pessoas acreditem que elas podem mudar o mundo e podem, se eu não abrir esse espaço mínimo de fala? Penso a importância de uma mediação, por exemplo, dentro de um conflito que envolva violência doméstica, por exemplo, contra a mulher. Vamos pegar o padrão, né? Na hora que essa mulher se vê empoderada e pode dizer o que ela está sentindo, é um empoderamento que ela nunca poderia sonhar por outra via que não fosse a mediação. É diferente do depoimento pessoal, porque o meu interlocutor não é o julgador. Não é o escrivão, não é o jurisdicionário, é o próprio sujeito algoz. E pela primeira vez ele vai ter que me ouvir. Tem um projeto lindo nesse sentido, do empoderamento de mulheres que reiteradamente sofreram violência doméstica e uma submissão terrível. E pela primeira vez se diz, agora a fala é tua e ninguém vai te calar. Diga o que você sente. Diga o que sempre você quis dizer. Simone, eu acho que isso é tão importante, essa questão da fala, né? Do respeito à fala, mas acho que tem duas coisas. Uma é essa necessidade de controle, de eu não... Se eu deixo falar, eu não sei o que vai acontecer. Então, eu não posso lidar com o não sei, né? E acho que tem tudo a ver com o que o Rodrigo fala, e o Vesula fala muito disso, né? E o Adolfo também fala, o mediador não pode ter medo do conflito.
Você tem medo do conflito, você não tem característica de mediador, né? Porque o conflito vai acontecer. E naquela ideia de que não é passar panos quentes a mediação. Ah, mas ele alterou a voz, né? Ele está emocionalmente influenciado, né? E essa nossa mania ainda dentro do judiciário e dos operadores do direito do eu preciso saber sobre. Quando você procura alguém do direito, eu preciso saber sobre. E o mediador é eu não sei nada. Venho aqui falar que eu estou dando um espaço adequado para vocês falarem, né? Então, eu não sei como você sabe, Mari, a fala é uma fala controlada, né? E então, sabe o mais sensacional? Mas aí que tá, sabe? O único controle que o mediador tem é do tempo. Para ser equânime, né? A manifestação. Agora, o que eu acho mais sensacional é que não é o direito que diz qual é o seu problema. O mais sensacional da mediação é que o problema é descoberto pelas pessoas que estão empoderadas. Ou seja, quando eu entro numa sala de mediação como parte, eu não sei que problema eu vim resolver, eu sei do que me incomoda, eu sei da minha versão, eu sei daquilo que eu guardo do meu passivo emocional. Mas quando eu me deparo com a condição, né, e o mediador me ajuda, a condição de escutar o outro, eu começo a construir uma nova realidade com esse outro. E dessa realidade a gente descobre o segredo. E o segredo é, o nosso problema está aqui. Eu gosto do Vará, eu cito bastante, eu tenho até um slidezinho que eu ponho para mediador, para palestra que eu vou dar, e peço para o pessoal refletir. Quando ele fala que o mediador não é aquele que aposta no céu, ele erra. Né? O mediador é aquele que cria o inferno, que provoca o inferno, para que as pessoas por si atinjam o céu. Eu acho que vai muito nisso que você está falando, né, Simone? Que é que ele fala, ouça o segredo, né? E a possibilidade, isso está até no meu projeto, né, que eu vou qualificar, se Deus quiser, até o fim do mês, que a possibilidade, e aí desse autoconhecer-se na medida em que a gente ouvindo começa a construir o que ele chama de diferença. Eu acho legal isso que ele fala e você traz na tua tese. O diferente é uma coisa, a diferença para o Vará é outra. Se pudesse falar um pouquinho disso, Simone, eu acho que é um pulo do gato isso para a gente do direito. Com certeza, porque veja, o encontro entre diferentes é o que acontece no processo ou procedimento da mediação. São diferentes que, na medida em que se aproximam, começam a construir a diferença, ou seja, eles não vão conseguir manter intacta a versão que levou cada um deles até aquela mesa de negociação. A diferença vai ser construída com e a partir do olhar do outro. E aí vem um conceito que eu acho que é um dos mais bonitos, que é o conceito de outridade. É um conceito lindo porque a versão que o Vará traz de empatia vai muito além da empatia convencional. É olhar, a outridade é quando você olha a partir do olhar do outro, o mundo do outro e o teu mundo. Então, ali você constrói a diferença em poesia, para citar Vará, né? Porque não tem como os afetos não dominarem essa cena, né? Porque pensa o giro, né? Pela primeira vez você vai se ver e encontrar com a tua história a partir do olhar do outro. E vai retribuir isso. Então, a produção da diferença, a produção amorosa, a produção poética, né, que Vará entende que acontece na mediação, vem dessa outridade, né? Vem desse momento tão sagrado, né, que é quando eu descubro em mim o meu diferente, né,
quando eu olho o diferente que existe em mim a partir do olhar do outro e construo com ele uma diferença que, se não fosse todo aquele procedimento, a gente jamais conseguiria construir. Por isso a gente sai mais próximo e mais cúmplice do que entrou, né, na mediação, com o nosso ex-desafeto, né? Essa coisa do desafeto, né? A gente sai com a paixão realinhada, né? A gente sai com a amorosidade reconectada, né? E deixa os resíduos, né, entrópicos no chão da sessão. Simone, Oi, meu amor. eu acho que isso é tirar a racionalidade da conversa, né? Quando você fala dos afetos e desse olhar, de me olhar a partir do olhar do outro, né? O trabalho feito pelo mediador no sentido de permitir que isso aconteça. Então, a essencialidade do mediador nesse trabalho do olhar. O mediador faz nesse meio que ele trabalha, não é no produto. Ele trabalha nesse meio, por isso que ele media. E aí a gente tem alguns mediadores com foco no fim. Não, o teu foco é o meio. Você só funciona para o meio, né? A partir do momento que as partes conseguem, que elas conseguem amorosamente, legitimamente, a partir delas mesmas, mudarem o olhar sobre o outro, sobre elas e sobre as questões, eu ativo um lugar que não é o meu racional formatado, que eu vim desenhadinho, né, que eu já tinha construído, né? E eu acho que o direito faz isso, ele desconsidera como se a gente pudesse cuidar só de um pedaço do ser quando a gente tem um conflito. E o conflito atinge mais fortemente o nosso sentimento. Não é a parte racional, né? Não, até porque o racional não entra em conflito a ponto de ter uma espiral que o leve até a jurisdição, né? Quem te leva à jurisdição não é a tua racionalidade. E esse é o paradoxo de se trabalhar negando o epicentro do conflito, desde sempre, né? Então, por que será que você está aqui numa demanda, disputando alguma coisa, né? Se a gente pensar nas áreas de alta, digamos assim, de alta radioatividade emocional, família, não tem nada mais forte que família. Por que será que você está disputando a guarda? Racionalmente não se poderia disputar a guarda. Racionalmente não precisariam demandas de alimentos. Racionalmente não precisaria de divórcio e nem de partilha de bens. Racionalmente tudo é muito claro. Não é o racional que te leva. Então, quando você vira as costas para aquilo que trouxe o jurisdicionado para a mesa, faça o que você faça, por mais incrível e extraordinária que seja a tua decisão, né? Você vai entregar um papel que só agregou o pior na vida do sujeito, porque ele entra... É claro, sem ele sentido. entra... Eu acho que é esse que é o grande problema. Você não está assim... As pessoas estão passando... Uma das coisas... lá, minha origem de pós-doutorado, de pós-graduação, né, que é nas ciências sociais, você pensa na antropologia, eu sempre penso, como que você pode passar por um rito, né? O processo é um rito, um ritual, e você sair pior do que você entrou. A situação você ter entrado com esse ritual, na medida que exatamente aquilo que você falou, essa interdição... E não é só uma interdição temporal que faz o direito, como o Vará chama a atenção, né? Que o magistrado, nós, né, os operadores do direito, para dar conta da complexidade do conflito, interditamos temporalmente, mas também espacialmente e mais, faticamente, né? Clifford Geertz, no Saber Local, no livro dele, que faz uma análise da diferença de como o antropólogo e o jurista olham para o conflito. Nessa explosão de fatos que a gente sufoca. E quando a gente sufoca, a gente acaba, como tu falaste, não dando sentido, porque os sentidos, não foi dada oportunidade para que os sentidos aflorassem. A própria pessoa, muitas vezes, não tem o exato sentido do porquê ela está litigando. Né? E a gente precisa disso, né? De possibilitar que as pessoas entrem em contato com a sua reserva selvagem, com os seus afetos, aquilo que a levou a litigar, que às vezes ela nem tem muita clareza, como você já falou.
né, Não, Simone? a pessoa se descobre. É tão incrível isso, porque a pessoa, em algum momento da mediação, tem um start, né? Ela tem um insight. E diz, meu Deus, é isso. E quando você descobre o teu propósito, acabaram os ódios. Porque você está diante da tua humanidade. E é duro quando ela é transparente, né? Como seria fácil lidar com o mundo se não existissem paredes, se tudo fosse muito público, né? A arrogância seria erradicada rapidamente, né? Porque somos muito humanos. A gente fala do direito, mas eu acho que é uma questão de funcionamento de sociedade, né? Isso de esconder os afetos. Então, eu precisar ir para um lugar propício para que eu possa falar, sempre amenizar, ou essa parte não me deixa ver porque eu não sei lidar. Eu não sei lidar, né? E aí eu não permito que isso flua e eu não tenho resultado, porque isso não faz sentido para mim. É um faz de conta, né? É mais um lugar de faz de conta de resolver que não resolve o conflito, né? Sabe o que eu penso? Que quando o CNJ mudou a organização judiciária brasileira, ele simplesmente entregou um cavalo de Troia no meio do Poder Judiciário. Esse cavalo ainda não se mostrou completamente, né? Mas ele está lá. E eu percebo o direito, diante desse cavalo de Troia, como um sujeito que senta na tampa de um alçapão, por exemplo, de modo a que os seus demônios não saiam dali, né? Na ingenuidade de imaginar que ele pode conter os demônios para sempre no alçapão. Não pode. O primeiro vacilo, ele é engolido por aquilo que ele nega. E a mediação traz, na minha cabeça, uma coisa muito boa e saudável, que é a condição de você pegar os teus demônios e levar no parque para tomar sol, em ambiente controlado, de você poder conhecer melhor aquilo que te assusta, de você poder olhar para aquilo e reconhecer que faz parte de ti. Então, assim, a gente está num dilema no direito que é bem esse, ou a gente continua fingindo que pode conter os demônios, né, que estão lá no subsolo, e a gente nem se mexe, né, para não dar vazão àqueles empurrem a tampa e dominem a cena, né, ou a gente usa a mediação para retirar periodicamente aquilo tudo do escuro e mostrar que eles, sim, eles podem frequentar a luz. A mediação é um ambiente que permite que você seja quem você é dentro da tua plenitude. E mais legal que isso, ela acha que você é o cara quando você faz isso. A chegada desse cavalo de Troia promete uma coisa que eu sempre esperei ver no direito. Quando eu entrei no direito, eu achei que o direito faria uma revolução. Que ser parte do direito era ser um revolucionário. Mentira. O direito sempre foi o lacaio do rei. E isso incomoda profundamente. Então, é o lacaio contido, que finge que não é pessoa humana. É a coisa mal resolvida, né? E não digo que não caiba e não seja bem-vindo isso, em muitos momentos é isso que nos salva do medievo, não é isso. Mas existem áreas sensíveis onde agir assim, fingindo que a gente é de outro multiverso, nos intoxica, né? E eu vejo a mediação como a ferramenta de revolução que faltava para aquilo que é possível e é bem-vindo revolucionar no direito, né? E Simone, deixa eu... Ai, que vontade de agarrar essa mulher.
Quando é que nós vamos para Curitiba? É assim, e eu fico pensando, né? Todo ser humano, e permitindo que a gente se reconheça como, né? E a necessidade de eu, mediador, me conhecer também, para permitir que as pessoas estejam como elas são, né? Porque se eu me moldo num ser diferente do que eu sou, eu não posso deixar as pessoas serem quem ela é, né? Então, esse ser mediador em todos os momentos, né? E se reconhecer e se enxergar, enfim. Quando eu, ser humano, vou para um lugar para atuar em qualquer função, aquilo precisa ser, para mim mesmo, reconhecido. Então, eu preciso entender na minha atuação que aquilo faz diferença. A gente faz porque faz diferença, né? E aí, como que eu, mediador, nesse olhar de diferença, posso entender o meu trabalho para mim mesmo como satisfatório? E aí, a minha rusga é eu dizer por qual é o meu parâmetro de satisfação como atuação de mediador. O teu parâmetro? O meu parâmetro. Eu, mediador, sou mediador, atuo como mediador. Dentro desse teu universo, para mim, eu diria que é como que essas pessoas saem desse nível de satisfatoriedade. Como é que elas saem dali? Não interessa o resultado, interessa como elas saem. E a gente ainda olha numa regra, a gente ainda mede uma coisa, eu falo, a gente mede círculo com régua, em vez de medir com transferidor. A gente mede ângulo com régua, em vez de medir com transferidor. E aí eu olho para onde que o nosso olhar ainda, às vezes, é torto, né? Na atuação de mediador, e aí eu falo um padrão geral, qual é o meu número, qual é o resultado do que eu fiz. Sabe? E aí saem os... Você entra em curto, né? Você entra em curto, mas olha, é porque você ainda está ocupando um lugar que você tem que deixar para trás. Deixa eu te contar uma coisa. Aqui no Foro Central, uns 2 anos atrás, eu tive um estudante, eu fiz uma pesquisa de campo e o doutor André Carias permitiu generosamente que isso pudesse acontecer, porque coincidiu do meu orientando de pesquisa ser um dos facilitadores que trabalhava com o doutor André. E aí eu propus o seguinte, eu disse, vamos fazer uma pesquisa e cada final de círculo, cada final de mediação, você aborda as pessoas e pergunta, me resuma o que você está sentindo agora. Porque é isso que importa. Não pergunte se teve acordo, não. O que você está sentindo agora? Você acha que valeu a pena? E a gente fez um questionário aberto desse tipo, bem assim. Resume em uma palavra o que você está sentindo. A maior parte das pessoas foi uma pesquisa de 1 ano. Quando o André estava ainda na gestão ali do núcleo de conciliação do Foro Central de Curitiba. E a esmagadora maioria dizia assim, puxa, não deu tempo de eu falar tudo. Sabe, eu achei legal eu falar, mas se eu soubesse que eu ia ter espaço de fala, eu tinha me organizado para falar tudo, que era importante. Chegou uma hora eu saí daí, agora eu lembrei um negócio que eu tinha que ter falado e não falei. E aí, dando essa devolutiva para o André, né, eu disse, André, a gente precisa de um judiciário que faça pré-mediação, que informe as pessoas, né? Veja, a gente tem elementos de pesquisa que dizem que o jurisdicionado sente essa ausência como déficit. Ele é tomado de surpresa pela mediação, ele não pode. Aí demora para aquecer, não tem espaço para você fazer mais de 1, 2, 3 e respeitar o tempo do jurisdicionado, né? O jurisdicionado já se submete ao tempo do judiciário, né? Então ele tem que vir preparado para tirar o máximo possível de proveito desse tempo, que é caro. Né? Mas eu acho que esse é o problema, né, Simone? Assim, eu voltando para minha pesquisa, já fiz algumas entrevistas para ter uma noção de se os questionários funcionam, se não funcionam para frente de participação, porque você pega lá, eu pego lá, né, no primeiro capítulo, Poder Judiciário como pensado por Montesquieu, né, boca da lei, né, enfim, e
parto para um outro filósofo, um filósofo da política que eu sou fã, que é o Rousseau, né? Então, em que medida a gente consegue se aproximar? Claro, não dá para ser Rousseau, mas se aproximar, né? E aí vou discutindo essa questão, como a mediação poderia fazer isso. Só que quando você vai pensar também no que o Rousseau, você pegar o contrato social, propõe, com vontade geral, com todos participando efetivamente da Constituição, da lei, etc, etc. E aí vem o Benjamin Constant, que vai fazer essa crítica. É uma grande... É muita dificuldade, né? Assim, é muito difícil ser esse agente de participação. Exige muito da gente quanto ser humano. Então, até o Benjamin Constant, um outro politólogo, uma outra politóloga, né, Carole Patman, a gente vai pensar assim, olha, é um objetivo a atingir, é um ideal que a gente pode pensar, mas a gente pode chegar nele. Então, a gente precisa também que as pessoas conheçam e saibam dessa possibilidade, né? E aí, eu acho que a função dos advogados na mediação acaba sendo essencial. Os advogados precisam, aspas, ensinar os seus clientes o que é estar em mediação, mas lógico, eles precisam aprender antes. Uma das questões... e aí, eu acabo chegando uma das entrevistas que eu fiz, foi muito interessante, que é uma coisa que eu não tinha pensado, né? O mesmo advogado, então, eu tenho pego processos que a pessoa passou pelas duas experiências, de poder judiciário tradicional, numa conciliação feita por um juiz ou uma juíza, e uma mediação por mediador ou mediadora. Então, a gente compara essas experiências com algumas perguntas que eu faço. Interessante que, então, foi um processo, esse caso não teve acordo com a juíza, que no caso foi a juíza, numa audiência de conciliação tradicional, e ela encaminhou para o Sejusc, que acabou tendo acordo no Sejusc. O mais interessante na entrevista, que é uma coisa que eu tô com isso na cabeça, é que a parte falou assim, porque eu faço perguntas sobre a antessala, né? Quando eu estava entrando na sala de audiência, ninguém falava, o advogado falou, não fala, não olha para o outro. Se a gente vai ter, né, um climão. Na mediação, diz que a própria advogada chegou para ela assim, aqui é diferente. Aqui fica tranquilo. Na antessala da parte de mediação. Né? Isso me chamou a atenção. Quer dizer, o próprio advogado, que num ambiente, no outro ambiente, marcando essa diferença, mas por já conhecer. Tem uma pesquisa americana, que eu também cito na tese, em que a gente faz assim... que ele fala assim, tem poucas pesquisas sobre por que você escolhe determinado procedimento ex ante. Porque antes você escolhe a mediação. O que tem muita pesquisa, eu tenho citado lá bastante, várias delas, principalmente da psicologia social norte-americana, a gente avalia depois. Ou a gente faz experimentos de laboratório, simulando situações, e aí a gente faz a avaliação depois, né? Ex ante não tem. E aí, uma das coisas que ela mais traz que eu acho interessante os meios autocompositivos, eles vão sendo opção na medida que as pessoas vão conhecendo. Claro. E você vai ampliando isso, né? Então, a gente também, às vezes, eu acho que a gente... Eu vejo alguns mediadores sendo na sala de mediação, mas ninguém falou, o advogado... E eu sempre falo, gente, não basta a gente dar o espaço, as pessoas precisam entender o que é esse espaço e se apropriar deles. E cabe a nós, aspas cavalares, ensinar as pessoas a exercerem a sua própria autonomia. Com certeza. Mas veja, Rodrigo, que assim, a chegada da mediação dentro da organização judiciária foi uma chegada muito inusitada, negada durante muito tempo. Ninguém sabia bem o que era. Não é para fazer acordo. Sim. E quando eu dizia isso com o operador, ele se remetia àquela sala de audiência que o juiz ou pergunta, ou manda alguém perguntar, escute aí, advogado, tem acordo? Né? E não era nada disso. Por isso um cavalo de Troia, né? Não era nada disso, né? Mas ainda há resistência. A resistência porque a gente tem um imaginário de operadores tradicionais que é difícil de ressignificar. Eu acho assim, a hora que a mediação entra, ela não deixa ninguém sair ileso, nem a heterocomposição, porque ela tem que se humanizar. Ela aprende que importa e dá resultado a humanização, né? Agora, enquanto a gente resistir, né, não vai acontecer, não vai ter fluência, não, o jurisdicionado, ele entende o teu batimento, né? Então, se você é acolhedor, ele responde. Se você é protocolar, ele também responde. Talvez tenha a ver com isso as diferenças de ambiente, por exemplo. Interessante. Eu tive na verdade, eu não fiz essa mediação, supervisionei as mediadoras,
eu lembro que era uma questão de um cheque, pareceu, ela estava cobrando um cheque, estava na mão do cidadão, né? E já comecei a ter 10 tipos de ruim, né? Falei, pronto, estão lavando dinheiro no Sejusc, né? Tipo, já pensei, olha a cabeça de juiz, né? Sim. Já pensei e foi muito interessante que a advogada, que era mediadora, ela já não estava mais atuando, mas eu formei ela mediadora, inclusive, ela olhou para a parte e falou assim, olha, lembra que eu te falei que aqui era diferente? Conta, nem as mediadoras nem precisaram falar, conta o que aconteceu. Aí que ela foi explicar que ela era esposa do pai do cara, nada disso tinha vindo. Assim, a própria parte, quando os mediadores abriram para ela falar, eu tenho um cheque, prestei para ele, não me pagou, quero dinheiro. Claro. Então, trouxe, mas quando a advogada o autorizou e falou assim, agora fala, aí foi. Né? E foi muito bacana, foi uma mediação muito legal. E eu dou sempre de exemplo, porque eu lembro na saída, quando eu vou falar com advogados, né? Posso falar o nome da advogada, doutora Thelma? Eu nunca esqueço dessa cena, Simone. A mulher abraçava a doutora Thelma, fala, obrigado por ter me trazido para cá. E eu sempre digo para os advogados, eu prefiro ganhar honorários assim. Claro, claro. Mas é tudo uma questão de relação de confiança também, né? E aí eu preciso confiar que aquilo, né, como diz Simone, eu sinto, o ser sente. Claro. Então eu sinto se aquilo que você está me dizendo e aquilo que você está me propondo é realmente diferente. Ou é mais do mesmo daquilo que eu estou acostumada e que o inconsciente coletivo diz que o operador do direito faz, né? Claro. Que é tomado, seja pelo mediador, pelas partes, é a descrença pelo novo. Né? É difícil, a gente encontra pessoas que acreditam, que topam o novo, mas a maioria das pessoas tem uma resistência ao que eu não sei como funciona. Então, muitas vezes eu prefiro repetir exatamente a mesma coisa e chegar no resultado insatisfatório, mas eu conheço o caminho. E sei o que vai dar. Então, quando eu procuro novo, e aí eu acho esse compromisso do mediador tão importante com a mediação, né? As pessoas saírem de dentro desse cavalo de Troia de verdade e não se transvestirem de outras coisas, né? Eu falo que quando a gente olha lá nos princípios, eu adoro estudar princípio, fico pensando, isso quer dizer que, né? Quando a gente diz lá, a gente é decisão informada, é autonomia das pessoas, então eu vou buscar desenvolver a autonomia, eu estou lá para propiciar a autonomia. Se eu não propicio, esse lugar não é mediação, é qualquer coisa menos mediação. Exatamente, não é nem uma conciliação renovada, né? Eu sempre digo para o Roberto que eu não gosto de chamar de conciliação esse procedimento trazido do lado da mediação pela Resolução 125. Eu gosto de qualificar para não misturar, né? Então, a conciliação renovada não abre mão de nada disso do que você está dizendo também, né? Ela também exige espaço de fala, ela também exige que o jurisdicionado componha o conflito e diga qual é. Ela também... E eu falo, ela também é privada, ela também é confidencial. E isso é quase um cacuete pra gente, né, Mari? Eu falo assim, mas isso é conciliação. Pois é, gente, isso é conciliação. E aí eu falo, né, podiam ter mudado de nome. Podiam ter dado um outro nome para conciliação, para não dizerem, mas né, às vezes a gente tá com os alunos supervisionando, mas isso foi uma conciliação. Eu falei, pera, qual é a parte que eu disse que isso aqui que a gente falou, né? Isso que a gente estudou, esses conceitos, esses princípios não são da mediação, da conciliação. Onde é que eu falei que isso não era conciliação, né? Onde é que eu me perdi? Então, onde é que a gente se perde em justificar uma coisa que a gente acha que sabe? E aí muito louco, exatamente. E eu assisti a alguns depoimentos, assim, terríveis nesse sentido, né? De gente que deveria, em tese, saber, ter discernimento para isso, né? Que confunde conciliação enquanto procedimento com começo, meio e fim em si mesmo, com pregão. Eu dou 10, eu dou 5. Então fica 7. Isto é a velha e boa conciliação, né? Que nem deveria mais existir na heterocomposição. Né? Então, vamos lá. E olha a confissão, o mais sensacional, a confissão da heterocomposição, quando diz assim, né? Numa velha pegada, né? Doutores, é melhor
cada um abrir mão de um pouquinho para a gente compor já, porque senão eu vou julgar. Eu tenho medo dessa jurisdição, que tem esse lobo mau que diz, se você não entrar num acordo, se você não aceitar o perde, eu vou julgar. E aí, sei lá, vai ser a nova praga do Egito que vai acontecer. E aí eu puno você, né? Eu puno você por não querer perder. Mas veja, qual é a função da jurisdição? Se você não perder só um pouquinho, eu vou te perder, vou deixar você perder um monte, né? Mas aí que tá, olha o paradoxo, escute, não é para isso que você serve? No caso. Exatamente. Quer dizer que eu não posso confiar em ti. É esse o teu depoimento. Se chegar até mim, se você não segurar a onda agora, vai ser uma desgraça, entendeu? Porque, no fundo, eu sei que eu não vou resolver nada, só vou piorar tudo. Mas você veja, né, Simone, é que nem você está falando da conciliação. Quando você pega, isso é uma coisa que me deu um pouco de trabalho de explicar na pesquisa, inclusive, porque quando eu estou falando de duas experiências, mas espera aí, como você está pegando a conciliação como procedimento heterocompositivo? Então tem todo um capítulo para explicar que a conciliação feita pelo magistrado, sem técnica, capacitação, é a batida heterocompositiva. Claro. E é ela que vai me servir de modelo heterocompositivo. E a mediação no Sejusc, que é o modelo autocompositivo. Quer dizer, e aí, quando você explica, fica até fácil, né? Sim, mas aí que tá, sabe, nós temos um problema aí de semântico, né? Porque, assim, a rigor, se a gente chegar nas últimas consequências, a diferença entre a mediação e a conciliação, sob o ponto de vista sensível, né? Não a velha, a nova conciliação, é só que numa delas, o conciliador ajuda as partes a imaginarem uma solução para o conflito que elas construíram e descobriram. É só isso. O resto é igual, o espaço é delas, elas constroem, elas falam, elas dão destino, e se esgotarem os seus recursos, podem pedir para o conciliador. Você tem alguma ideia que possa resolver, a partir desses critérios que a gente estabeleceu o nosso problema? Quer nos dar uma força? É só isso. É só isso. Né? Então, uma clareza, às vezes coisa que eu fico falando para as pessoas, né? Entendem. E aí que eu digo para ti, tem um livro do Roberto. Mais, né, Mari? Olha, tem um livro do Roberto que é explícito. Ele trabalha o livro inteiro para explicar a conciliação. Se não tivesse o nome do livro, você ficaria até o final para descobrir se é conciliação ou se é mediação. Porque a conciliação renovada não pode ter diferença, salvo no final. No destino, se os sujeitos pedirem o teu socorro como conciliador. Se. Eles podem dizer... né? Claro! Se você conduziu bem, pode ser que não. Eles não peçam nada de diferente, né? Exato! Fica na tua aí, conciliador, que eu nem vou precisar de ti, se eu soubesse, ia ir para mediação direto. É que eu tenho baixa autoestima. Sabe? Então, eu achei que ia ser mais rápido, né? Então, porque tanto faz. Né? Tanto faz. Agora, eu acho que, assim, algumas coisas a gente precisa repensar enquanto instituição, né? E para mim isso fica cada dia mais claro. Eu tenho minhas dúvidas até hoje, na verdade, eu tendo a achar ruim o 334, né? Assim, essa impositividade da mediação, em especial quando a gente não tem pré-mediação, né? Porque realmente, sem a voluntariedade, fica muito difícil. As pessoas aparecerem para não tomar multa, acaba sendo desnecessário um desserviço, né? Penso eu. E eu acho que eu gosto eu estou usando, eu tenho um capítulo, né, que eu quero escrever sobre essa diferença de conciliação e mediação, e o Vará traz isso com mais clareza, em nome do acordo. Sim. Quando ele vai falar que para ser mediável, pelo menos uma das partes tem de ter um conflito de amor. Claro. Tem que ter os afetos. Senão não é suscetível de mediação, não é preciso de mediação, né? Olha, eu acredito no CPC sob esse ponto de vista, né? No terrível Código de Processo Civil, né? Eu acredito porque eu entendo assim, quando a passivo emocional é caso de mediação. Mas esse passivo pode vir de uma história entre as pessoas ou do fato de, embora nos conhecermos hoje, você convocou o pior de mim.
e eu construí uma espiral em tempo recorde, né? Então, se tem alta voltagem de passivo emocional, é mediação. Tem que ser mediação. Se não há, a conciliação dá conta. A conciliação dá conta, né? E talvez nem precise do conciliador para isso. É que a diferença que eu vejo é de profundidade, né? A mediação é profunda. A conciliação é um mergulho. Não precisa de profundidade, porque não há digamos assim, esse objeto que demande tanta profundeza assim, sabe? Eu fiquei com ódio de tipo que se bateu atrás do meu carro e, de repente, você parece um cara que eu sempre odiei na vida e você virou meu inimigo número 1, mas, sabe de uma coisa agora? Tá, legal, desculpa aí. Sabe, vamos embora. Na verdade, e acho que essa é outra questão que é equivocada no que diz respeito à diferenciação de mediação e conciliação, né? Que vem nessa história de que há uma relação pontual, que não há uma continuidade, né? Seria a conciliação. E a gente trabalha com, até um caso que o CNJ usa, eu trabalho bastante fazendo uma dinâmica de GVGO, mostrando que é uma situação pontual de um acidente também, né? Mas que trouxe nas pessoas esse passivo emocional. Exato. Trouxe aflorou o que é pior de um, e o medo, no caso, é o medo de um, e a descrença do outro na humanidade, enfim, isso precisava de uma mediação, porque essas questões precisavam vir, né? Então, eu acho que a gente quer olhar isso, né? Eu acho que é isso que fala que a Simone falou, né, dessa questão da humanização e da individualização do conflito, né? Isso de tudo cabe dentro da caixinha, então, se você olha para o código e o código diz se tem relação continuada é mediação, se não tem quantas vezes nós nos deparamos com divórcios que estão muito bem resolvidos, porque esse combustível emocional de alguma outra forma já foi assentado. E o que as pessoas... Eu fiz divórcio de um casal que fazia 22 anos que estavam separados, tinham outras famílias, tinham outras histórias, e eles precisavam de um papel. É mediação. Não precisa, então, né? assim, não é nada. Não é nada. É só documento, né? Ô, Mari. Tá aqui, vamos ver se é isso mesmo. Mas, assim, e essas taxatividades do direito... Isso que eu taxo que é tal coisa, e aí todo mundo vai, porque é confortável, porque é só o que cabe no papel, é só o que tá no quadradinho. Porque me isenta de usar a sensibilidade e enxergar o que está acontecendo. Eu não quero isso, eu quero que me diga o que eu tenho que fazer mesmo, sabe? Eu não quero olhar e concluir, refletir. Por isso que essa questão que eu tenho repensado, é por isso que é difícil você assumir uma proposta russoniana. Exige muito da gente enquanto pessoa, enquanto cidadão, exige de você, né? E aquela coisa, se a gente levar ao que diz o Vará, né? Estar em mediação é acessar o inferno, não é fácil. Mas não é para ser, né? Não é para ser. Se redescobrir um parto. É uma coisa agressiva, né? É agressivo. Gente, faltam 3 minutos, Mari. Meu Deus, nossa, eu me perdi. Simone, cuidado. Eu não consigo dar conta, as mensagens. Ela é maravilhosa, ela é uma classe, estou super feliz. Enfim. Simone, obrigado pela generosidade, pela amizade, pelo carinho, Eu não avisei, Mari, que era uma poesia, eu vi essa mulher. Não, é maravilhoso. A gente vai entrando na fluir da energia dela, né? E vai ficando nessa função diferente, né? Meus amores. Diferente de ser. Não, eu acho que isto é o que Vará chama de carnavalização, né? De surrealismo, né? Da permissão de que nasça algo coletivo dessas trocas todas. Então, eu acho que a gente, de alguma forma, conseguiu demonstrar, inclusive, o que defende. E isso é fundamental, né? Eu acho que a gente tem que... A luta interna é exatamente estreitar os corredores entre a teoria e a prática, né? E hoje a gente conseguiu fazer isso.
E eu quero agradecer demais vocês. E fica pendente o resto da conversa para um dia qualquer, daqui a um tempo. Né? Juntos, qualquer outro ambiente, a gente senta para terminar essa história toda, né? No que me diz respeito, eu estou muito feliz. Sim, terminar aquilo que é inacabado, né? Sim, claro, né? Que delícia. Né? E criar novas frentes de possibilidades. Simone, eu quero agradecer a tua transparência e a tua entrega, né? Eu acho que a gente sente verdade, né? Quando as pessoas se entregam para aquilo que falam, a gente sente verdade. Então, eu quero agradecer muito, quero agradecer aos meus colegas, nossos companheiros de jornada que caminham conosco, né? Eu sempre falo que a gente é internacional só porque o Pedro assiste a gente. O Pedro está falando da premediação. E ele fez uma live com a gente sobre a pré-mediação e ela surge, vai surgir sempre, até que a gente implemente verdadeiramente, enfim. Então, Rosi, obrigada por todo mundo que está aí conosco. E nós voltamos dia 30, né, Rodrigo? Você que manda, eu só obedeço. Olá, que mentira. Então, a cada 15 dias, a gente retorna a cada 15 dias para conversar. E estamos sempre aí abertos a sugestões, Simone. Espero que você se torne uma companheira de jornada do Entre Meios. Olha, já me tornei, de coração eu estou conectada e vou acompanhar vocês com muita atenção e carinho. Pode apostar. Aliás, estão me devendo o curso de formação online, que eu cobrei do Rodrigo. Não vai ter um curso de formação online? Imagina ter essa mulher de aluno já tag. A gente vai surtar tudo junto. Você e a Larissa vão ser. Gente, obrigado. Então, até a próxima. Tudo de melhor do mundo. Tchau, meus amores. Obrigado. Tchau.